Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Mônica, sou técnica em saúde e segurança do trabalho, sou técnica em enfermagem, conhecimentos em APH e primeiros socorros. Gente, o intuito dos meus vídeos para o meu canal é sempre poder trazer assuntos que sejam bem relevantes para o dia a dia de vocês. E hoje o tema será eletricidade e segurança doméstica. E para debater esse assunto comigo hoje, eu trago um convidado com amplo conhecimento no assunto. Jorge, boa noite. Se aceitar para debatermos juntos esse assunto que é tão importante para o dia a dia. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. É sempre uma satisfação em poder falar de segurança e compartilhar conhecimentos com todos, né? Gente, para quem não sabe, George ele também é técnico em saúde e segurança do trabalho, é bombeiro civil, é instrutor, é professor e é diretor da empresa Geolife Consultoria. Há muitos anos ele já vem prestando consultoria para grandes empresas. Então nós sempre teremos o cuidado em trazer assuntos sérios para o dia a dia de vocês, para tirar as dúvidas, não é verdade, gente? Então, para começar, falando sobre eletricidade e segurança doméstica, nós sabemos que muitos dos incêndios causados por aquecimentos por curto-circuito, sobrecarga, instalações mal feitas e com isso vindo a ocasionar grandes consequências para o nosso lar. E George, com seu amplo conhecimento em segurança e demais assuntos, ele vai poder esclarecer melhor para nós hoje a respeito do assunto. Como você já mesmo mencionou, Mônica, a grande parte de incêndios ocorridos no âmbito do lar e de residências, né, é ocasionado por instalações mal feitas, né? Quando você adquire uma residência, um imóvel novo, hoje, para que as licenças sejam liberadas, são apresentados aos órgãos competentes de fiscalização o projeto elétrico. E nesse projeto é mensurado todos os equipamentos, ou pelo menos a maioria dos equipamentos que usaria numa residência normal. Mas o grande problema é que as famílias aumentam, né? E nem sempre há uma revisão desses projetos. Você, por exemplo, você compra uma residência, um imóvel de 2 quartos, que na grande maioria das casas hoje vem com 2 quartos, 3 quartos no máximo, mas na sua grande maioria hoje é 2 quartos. A família aumenta e você acaba fazendo mais um cômodo. E esse cômodo precisa ser energizado. Isso deriva-se da residência já existente, puxa-se mais um ponto de eletricidade. Isso ocasionando já uma derivação no que já existia, e se não foi feita a análise correta desse projeto, isso pode vir a gerar consequências futuras, né? Porque, como sabemos, os fios utilizados nas residências, eles têm uma capacidade de carga. Por exemplo, nós estamos no Nordeste. Devido ao calor, excesso de calor, as pessoas e a facilidade de comprar produtos, ar-condicionados. Então as pessoas estão instalando ar-condicionado nas suas residências, mas muitas das vezes erroneamente, né? Não procuram um profissional qualificado para fazer esse tipo de instalação, e esse profissional e essa pessoa que instala é amigo do pedreiro ou amigo de alguém que indicou, e você acaba trazendo para dentro da sua residência um problema que pode gerar muitas até incêndios, né? Muitas consequências e até incêndios vêm ser gerados dessa instalação mal feita, né? Verdade. E nesses casos dessas sobrecargas, ocorrem muitos outros eletrodomésticos de dentro de casa que a gente acha que não tem perigo nenhum e, no entanto, eles podem causar grandes consequências, né, se a gente não tiver conhecimento deles. Sim, nós temos 3 eletrodomésticos básicos, 3 itens que consomem um excesso de energia, né? Nós temos o ar-condicionado, nós temos
o chuveiro elétrico, que também é um outro vilão, e nós temos o ferro de passar. Esse é o menos, que as pessoas menos dão importância, é o que mais ocasiona incêndios. Às vezes até porque no dia a dia doméstico, as pessoas na sua rotina deixam o ferro de passar ligado e aquecido, né? Então a gente tem uma estrutura metálica aquecida que em contato com superfícies como papel, tecido, pode vir a gerar também princípios de incêndio. O certo é você estar utilizando o seu aparelho lá, ligado na energia, e não deixar aquecer muito tempo, né? Você dá um descanso e voltar a reutilizar. Muitas vezes o ferro, principalmente de engomar, tá lá a dona de casa engomando, aí deixa o ferro lá ligado, vai fazer outra coisa, atender alguém e o ferro lá, superaquecendo, né? Positivo. Nos produtos mais novos, eles são ferros automáticos, então pela lógica era para ele não aquecer. Mas acaba que da forma mal utilizada, esses produtos acabam, ou a qualidade, acabam que mantém a sua temperatura e vindo a gerar e ocasionar acidentes graves, né? Outro ponto muito importante e que as pessoas não têm o cuidado é de pegar a régua e ir lá conectar vários eletrodomésticos, né? Conectar a TV, o som, o videogame do filho, ainda coloca lá o celular e há uma sobrecarga muito grande dessa régua. Nós temos exemplos mais conhecidos como extensão, né? A régua, a gente instala aqui vários equipamentos. Só que você tem um fio que já está saindo da sua instalação, da sua tomada, e você faz a extensão da sua tomada. Mas se você prestar atenção, na sua tomada vai ter uma saída. E aqui você tem 4 saídas, 5 saídas, depende da sua régua. Você instala lá um equipamento, segundo equipamento, terceiro equipamento. A capacidade desse fio aqui, às vezes suporta a carga. Mas o problema é que o fio que já está na sua residência, um fio antigo, um fio que não foi projetado para a quantidade de equipamentos instalados. Não tem manutenção. Exato, falta de manutenção. Esses fios vai acabar tendo uma sobrecarga e como é um condutor de eletricidade e há um aquecimento, então essa parte que reveste os fios, a parte plástica, hoje esses materiais são já feitos de uma composição anti-chama, que ele não propaga a chama. Mas tem alguns fios, instalações antigas que ainda não são utilizados, cabos, e ainda há no comércio cabos de baixa qualidade, que esse material aquecido tende a ter princípio de incêndio. Ô George, voltando para a parte de instalação no lar, muitos donos de casa hoje, muitos cidadãos, se deparam que estão passando por situações de dificuldades financeiras e justamente não pode contratar um profissional especializado para rever todos esses casos aí. Mas o que podemos dizer já que você está passando por esse processo, que tenha pelo menos o cuidado de procurar se informar antes de você ir lá realizar o procedimento na sua casa. Hoje a gente tem canais aí de fácil acesso que você pode procurar ter informações, ou até mesmo um profissional, um amigo, e procurar dicas de como fazer aquilo ali para não vir sofrer grandes consequências mais na frente, não é isso? Positivo. A maioria das residências, as novas residências, nós temos um dispositivo de segurança chamado DR, que é disjuntor residual. Havendo qualquer sobrecarga, esse equipamento dispara, desliga e desenergiza a casa para evitar o risco de incêndio. Mas o que é que ocorre com a grande maioria? Por falta de conhecimento, a pessoa que você contrata, se dizendo ser eletricista, vem lá e tira esse equipamento e deixa a instalação ligado diretamente da rede. E isso é um problema. Por quê?
a maioria das pessoas diz assim, toda vez que eu ligo o meu chuveiro elétrico, o disjuntor dispara. Então isso tem um problema. Se isso está acontecendo na sua residência, chamem um profissional para que seja revisado seu projeto elétrico. Por quê? Exato, porque tem alguma coisa errada. Se a capacidade que está saindo da sua caixa de entrada, no caso da caixa de energia, até chegar no chuveiro, não está bem dimensionada, isso vai acontecer. O disjuntor vai disparar e na maioria das vezes o que ocorre também? Muitas das residências no banheiro tem um disjuntor, mas com uma capacidade maior do que o disjuntor que está na sua caixa de saída. E isso vai sempre ocasionar esse problema aí. E essa variação de corrente faz com que o seu disjuntor geral desligue. Se isso não acontecer, você pode sofrer problemas por causa do aquecimento e vindo a gerar princípios de incêndio. Gente, a importância, né, de um disjuntor na sua casa. Até para você detectar problemas que esteja sendo ocorrendo na sua instalação. E outra coisa, o disjuntor ou chave geral, como você pode chamar, ele serve também para, de repente, teu filho tá lá, coloca um friso na tomada e esse disjuntor ele dispara e evita ali um incêndio, um incidente muito grande, né? Eu tenho um exemplo que minha filha, ela era bem pequenininha, ela sentada no colo da avó, pegou um friso do cabelo da avó lá e colocou dentro da tomada que estava nas costas da avó dela. E graças a Deus que na minha casa tinha esse disjuntor, essa chave geral, que qualquer coisinha ela disparava e parava a energia da casa. E quem estava na rua viu o fogo saindo do poste da minha casa para o poste da rua. Então, a importância que é a chave geral em todas as residências. Então, se na sua casa não tem, é muito fácil, contrata um eletricista e já instala esse disjuntor na sua casa. Né? E também serve para alertar, como já falamos aqui, sobre eventualidades, perigos que possam estar acontecendo. No nosso dia a dia, na nossa residência, muitas coisas acontecem, nós temos riscos e perigos que nós nos deparamos e inconscientemente, inconsequentemente, não são levadas a um grau de importância, mas que isso pode causar um incidente e causar também um acidente. Na maioria das vezes imperceptíveis. Na correria do nosso dia a dia a gente acaba não tendo preocupação com as questões de segurança. Mas é sempre importante procurar profissionais ou dicas. Nós temos hoje, por exemplo, o YouTube hoje mudou a vida de muita gente, né? Verdade. Mudou o conhecimento, a capacidade de adquirir conhecimento. E de fácil acesso a qualquer Isso, pessoa. de fácil acesso, mudou a rotina de muita gente. Então, a nossa dica, a dica de segurança é que sempre procurem profissionais ou empresas qualificadas. Mesmo que seu imóvel seja novo, você pode ocorrer esse problema, porque a baixa qualidade da fiação que foi colocada nesse imóvel para redução de custo, isso também pode gerar um problema. E a gente tem casos que a gente vai fazer perícias em imóveis e a gente depara imóveis novos e a gente já se depara com essas situações também. Ô George, voltando para o chuveiro, muita gente tem o hábito de estar lá tomando banho e regular lá a temperatura com o seu chuveiro ligado. O que é que você pode trazer para nós a respeito disso? Olha, para os chuveiros novos e para as novas instalações, nós temos o fase, o chuveiro é ligado com 3 fios. Nós temos o fase, nós temos a fase neutra e nós temos o aterramento, que geralmente é preto, vermelho e verde. Geralmente o verde está para o fio terra. E esse aterramento faz com que você não venha a ter choque. Ou quando você pega na torneira, que você está debaixo do banho, você sente aquele choquezinho. Esses chuveiros mais modernos, isso não acontece. Ou a instalação mais moderna, isso não acontece. Mas se você sente choque ao pegar na sua torneira, chame um profissional que precisa. Isso está tendo
uma vazão de corrente e isso está gerando esse problema. Isso pode ocorrer ou ocasionar um acidente grave. Gente, qualquer dúvida que você tenha com relação a esse vídeo, do que você já ouviu até aqui, que queira tirar, deixa aqui nos comentários pra gente, que depois a gente tenta responder pra você, para que fique bem esclarecido. Hoje, fala pra nós nessa noite, em casos de princípios de incêndios no lar, com relação a qualquer eletrodoméstico, que atitude a dona de casa ou o cidadão deve tomar em primeira instância? O primeiro passo em equipamentos energizados é que seja desligada a chave geral. Você chega no seu quadro de energia e desliga a chave geral. Por quê? Porque se você vai ter um princípio de incêndio, esse incêndio vai ocasionar uma demanda grande, dependendo do local que esteja ou que foi ocasionado isso aí. Você vai ter que apagar esse incêndio. E na nossa residência, geralmente a gente não tem um extintor. Na maioria das residências brasileiras, a não ser que você mora num apartamento no corredor do condomínio, é obrigatório ter extintores e na maioria das vezes até muita gente não conhece, não sabe utilizar esse equipamento. Né? No caso do princípio de incêndio, fala para nós qual o extintor ideal para o eletrodoméstico que o cidadão, se ele tem em casa, ele possa utilizar nesse momento. Na maioria dos extintores que nós temos hoje é o ABC, né? Que ele tanto serve para água, como para combustíveis, como para equipamentos energizados. Então, ou o extintor do seu veículo, né? Que é o pó químico seco, PQS. Então, se você tem algum desses dispositivos, você vai utilizar. Mas dentro da residência, o que ocorre? A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente vê fogo? Jogar água. Né? Pode. Mas se você está utilizando equipamento energizado, não pode, jamais. Agora, Jorge, se eu desenergizei, você tem a certeza de que a sua energia está... de que não tem eletricidade naquele código, posso apagar com água? Sim, mas isso não é recomendável. Por que não é recomendável? Porque geralmente, a gente, principalmente em imóveis antigos, a gente não tem a certeza de que está totalmente desenergizado. Porque às vezes quando a gente vai fazer uma vistoria, você se depara com um cômodo da casa desligado, mesmo você desligando a chave geral, mas alguém já fez uma instalação puxando, derivando de um outro compartimento que passa-se pela caixa de comando. Então, nessa hora, o que fazer? O primeiro passo a ser feito é tentar acabar com esse princípio de incêndio. E o que a gente tem em casa que a gente pode fazer, jogar ou apagar esse princípio de incêndio? É complexo essa situação, por quê? Porque o primeiro passo é pânico. Quando você não é treinado, você entra logo em pânico. Viu fogo, viu pânico. Abandone o imóvel de imediato E peça um socorro. e peça socorro. Ligue 193 para o bombeiro ou no desespero ligue 190 que o policial vai lhe orientar a fazer, ou para qualquer órgão. Ou mais importante ainda, solicitem do seu condomínio, se você mora em apartamento, que o síndico solicite do corpo de bombeiro ou de uma equipe. A Geolife, a empresa a qual eu dirijo, nós capacitamos, o nosso maior objetivo é capacitar pessoas que gerem mais conhecimento, que multipliquem o conhecimento. Né? A gente treina pessoas que essas pessoas vão compartilhar de conhecimentos, vão propagar esse conhecimento. Então é interessante que você cobre do seu condomínio, que recebam treinamentos, e essas pessoas todos, é acessível a todo mundo. O treinamento de combate a incêndio é acessível a todo mundo. Então, gente, procurem conhecer mais sobre os equipamentos que estão dentro da sua casa. Então, a vida sempre é mais importante do que qualquer eletrodoméstico. Então, não tendo seu extintor na sua residência, abandona e pede socorro.
Gente, hoje era o assunto que a gente queria trazer para vocês. Espero poder ter ajudado de alguma forma, ter esclarecido alguma dúvida que você tinha. Como eu já falei, se você ficou com alguma dúvida ou quer complementar, deixa aqui nos comentários que depois a gente vai estar respondendo para vocês. Só quero agradecer a todos pelo apoio do primeiro vídeo. Convidar você a dar uma passadinha lá e assistir o primeiro vídeo que eu postei que fala sobre educando com valores no trânsito. E o próximo vai ser sobre uma reflexão que eu vou trazer para o nosso dia a dia, que é uma reflexão muito linda. Então eu estou elaborando. Ativa o sininho para você receber as notificações, dá o seu like, compartilha pelo menos com uma pessoa para que o YouTube reconheça o meu canal e eu possa continuar gravando para vocês. Então, gente, por hoje é só. Eu só tenho a agradecer a George pela disponibilidade. George, tem alguma consideração falando sobre segurança de um modo geral que você possa trazer para finalizarmos? Só para finalizar, a gente deixa o seguinte: dentro do nosso lar, nós passamos por riscos e perigos, como falado anteriormente. Questões que podem ser levantadas também para o futuro, mano, que fica a dica. Nós temos outros fatores dentro da nossa residência de total importância, que estão na nossa cozinha, como panelas de pressão e o nosso botijão de gás. Muito boa dica. Então eu já vou deixar aqui. Gente, se vocês querem que a gente traga vídeos esclarecendo para vocês, falando a respeito da panela de pressão e o botijão de gás, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo para vocês. Obrigado a todos e uma boa noite. E estarei à disposição para responder qualquer questionamento, ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, boa noite e Deus é a nossa maior segurança. Se nós estivermos com Ele, Ele nos protegerá sempre. Amém. Boa noite.
Jorge, fala para nós nessa noite, em casos de princípios de incêndios no lar, com relação a qualquer eletrodoméstico, que atitude a dona de casa ou o cidadão deve tomar em primeira instância? O primeiro passo em equipamentos energizados é que seja desligada a chave geral. Você chega no seu quadro de energia e desliga a chave geral. Por quê? Porque se você vai ter um princípio de incêndio, esse incêndio vai ocasionar uma demanda grande, dependendo do local que esteja ou que foi ocasionado isso aí. Você vai ter que apagar esse incêndio. E na nossa residência, geralmente a gente não tem um extintor. Na maioria das residências brasileiras, a não ser que você mora num apartamento no corredor do condomínio, é obrigatório ter extintores, e na maioria das vezes até muita gente não conhece, não sabe utilizar esse equipamento. Né? No caso do princípio de incêndio, fala para nós qual o extintor ideal para o eletrodoméstico que o cidadão, se ele tem em casa, ele possa utilizar nesse momento. Na maioria dos extintores que nós temos hoje é o ABC, né? Que ele tanto serve para água, como para combustíveis, como para equipamentos energizados. Então, ou o extintor do seu veículo, né? Que é o pó químico seco, PQS. Então, se você tem algum desses dispositivos, você vai utilizar. Mas dentro da residência, o que ocorre? A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente vê fogo? Jogar água, né? Pode. Mas se você está utilizando o equipamento energizado, não pode, jamais. Agora, Jorge, se eu desenergizei, você tem a certeza de que a sua energia está... de que não tem eletricidade naquele córrego, possa apagar com água? Sim, mas isso não é recomendável. Por que não é recomendável? Porque geralmente, a gente, principalmente em imóveis antigos, a gente não tem a certeza de que está totalmente desenergizado. Porque às vezes quando a gente vai fazer uma vistoria, você se depara com um cômodo da casa desligado, mesmo você desligando a chave geral, mas alguém já fez uma instalação puxando, derivando de um outro compartimento que passa-se pela caixa de comando. Então, nessa hora, o que fazer? O primeiro passo a ser feito é tentar acabar com esse princípio de incêndio. E o que a gente tem em casa que a gente pode fazer, jogar ou apagar esse princípio de incêndio? É complexo essa situação, por quê? Porque o primeiro passo é pânico. Quando você não é treinado, você entra logo em pânico. Viu fogo, viu pânico. Abandone o imóvel de imediato E peça um socorro. e peça o socorro. Ligue 193 para o bombeiro, ou no desespero ligue 190, que o policial vai lhe orientar a fazer, ou para qualquer órgão. Ou mais importante ainda, solicitem do seu condomínio, se você mora em apartamento, que o síndico solicite do corpo de bombeiro ou de uma equipe. A Geolife, a empresa a qual eu dirijo, nós capacitamos, o nosso maior objetivo é capacitar pessoas que gerem mais conhecimento, que multipliquem o conhecimento. Né? A gente treina pessoas que essas pessoas vão compartilhar de conhecimentos, vão propagar esse conhecimento. Então é interessante que você cobre do seu condomínio, que recebam treinamentos, e essas pessoas todos, é acessível a todo mundo. O treinamento de combate a incêndio é acessível a todo mundo. Então, gente, procurem conhecer mais sobre os equipamentos que estão dentro da sua casa, a capacidade de carga de eletricidade que você tem dentro da sua casa, cuidados importantes. Hoje, fala para nós nessa noite, em casos de princípios de incêndios no lar, com relação a qualquer eletrodoméstico, que atitude a dona de casa ou o cidadão deve tomar em primeira instância? O primeiro passo em equipamentos energizados é que seja desligada a chave geral.
né, você chega no seu quadro de energia e desliga a chave geral. Por quê? Porque se você vai ter um princípio de incêndio, esse incêndio vai ocasionar uma demanda grande, dependendo do local que esteja ou que foi ocasionado isso aí. Você vai ter que apagar esse incêndio. E na nossa residência, geralmente a gente não tem um extintor. Na maioria das residências brasileiras, a não ser que você mora num apartamento no corredor do condomínio, é obrigatório ter extintores, e na maioria das vezes até muita gente não conhece, não sabe utilizar esse equipamento. Né? No caso do princípio de incêndio, fala para nós qual o extintor ideal para o eletrodoméstico que o cidadão, se ele tem em casa, ele possa utilizar nesse momento. Na maioria dos extintores que nós temos hoje é o ABC, né? Que ele tanto serve para água, como para combustíveis, como para equipamentos energizados. Então, ou o extintor do seu veículo, né? Que é o pó químico seco, PQS. Então, se você tem algum desses dispositivos, você vai utilizar. Mas dentro da residência, o que ocorre? A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente vê fogo? Jogar água, né? Pode. Mas se você está utilizando o equipamento energizado, não pode, jamais. Agora, Jorge, se eu desenergizei, você tem a certeza de que a sua energia está, de que não tem eletricidade naquele coisa, posso apagar com água? Sim, mas isso não é recomendável. Por que não é recomendável? Porque geralmente a gente, principalmente em imóveis antigos, a gente não tem a certeza de que está totalmente desenergizado. Porque às vezes quando a gente vai fazer uma vistoria, você se depara com um cômodo da casa desligado, mesmo você desligando a chave geral, mas alguém já fez uma instalação puxando, derivando de um outro compartimento que passa-se pela caixa de comando. Então, nessa hora, o que fazer? O primeiro passo a ser feito é tentar acabar com esse princípio de incêndio. E o que a gente tem em casa que a gente pode fazer, jogar ou apagar esse princípio de incêndio? É complexo essa situação, por quê? Porque o primeiro passo é pânico. Quando você não é treinado, você entra logo em pânico. Viu fogo, viu pânico. Abandone o imóvel de imediato E peça um socorro. e peça o socorro. Ligue 193 para o bombeiro, ou no desespero ligue 190, que o policial vai lhe orientar a fazer, ou para qualquer órgão, ou mais importante ainda, solicitem do seu condomínio, se você mora em apartamento, que o síndico solicite do corpo de bombeiro ou de uma equipe. A Geolife, a empresa a qual eu dirijo, nós capacitamos, o nosso maior objetivo é capacitar pessoas que gerem mais conhecimento, que multipliquem o conhecimento. Né? A gente treina pessoas que essas pessoas vão compartilhar de conhecimentos, vão propagar esse conhecimento. Então é interessante que você cobre do seu condomínio, que recebam treinamentos, e essas pessoas todos, é acessível a todo mundo. O treinamento de combate a incêndio é acessível a todo mundo. Então, gente, procurem conhecer mais sobre os equipamentos que estão dentro da sua casa, a capacidade de carga de eletricidade que você tem dentro da sua casa, cuidados importantes. Muito obrigada pelo convite e você